Olá pessoal, tudo bem? Nós começaremos hoje a leitura do livro Missiologia, Larry the Page. Espero que gostem e vamos lá para o primeiro capítulo. Missiologia de Larry the Page. A missão transcultural da Igreja. A missão de Deus nas Escrituras. Ponto-chave desse capítulo. O ministério intercultural origina-se na natureza de Deus. Deus escolheu Israel para participar de sua missão de redimir a humanidade. O ministério intercultural é o centro da natureza da Igreja e a razão da sua existência. O segredo da participação do homem na missão de Deus é obedecer-lhe de todo o coração. Este é também o segredo para alcançar as promessas e as bênçãos divinas. Deus não vê nenhuma cultura e nenhum povo como superiores a outros, nem tampouco deseja que sua igreja assim os considere. O caráter da natureza de Deus são a base do estudo do ministério intercultural. Só chegaremos a compreender a finalidade do reino de Deus e os propósitos divinos mediante uma compreensão completa do seu controle soberano do universo e da história. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. Há características da natureza de Deus, da qual o gênero humano depende totalmente é o seu amor. Para Deus, toda a sua criação é importante, mas ele escolheu o homem de modo especial para receber o seu favor imerecido, a sua graça, mas desde o princípio Deus teve de encarar um dilema no qual diz respeito ao homem. Em cada criação, Deus delega autoridade, isto é verdade, quando ao reino de Deus, tanto aos céus como na terra. Deus organizou os anjos em hierarquias, concedendo-lhes graus distintos de responsabilidades e autoridade. Deus deu ao querubim formosura esplêndida, grande sabedoria e poder. Veja Ezequiel 28, 12 a 17. Deus lhe deu um trono e conferiu-lhe autoridade para governar como primeiro-ministro de Deus. Lúcifer tinha grande poder, formosura perfeita e esplendor. Tudo isso concedido por Deus. Mas também tinha o livre-arbítrio. Em um determinado instante da história, este anjo ficou tão deslumbrado com sua própria formosura e grandeza que, ultrapassando a sua posição, desejou ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Encabeçou uma rebelião com o fim de estabelecer um reino espúrio, da qual participou a terça parte dos anjos. Veja Apocalipse 12, 4 e 7, 9. Por causa dessa rebelião, Lúcifer, agora chamado Satanás, adversário, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus, embora se encontre fora sob a condenação da derrota final. Satanás ainda atua em franca rebeldia contra Deus e seus propósitos. Havendo sido criado um anjo de luz, agora governa o reino de trevas. Seu reino está em rebelião contínua contra Deus. Algum tempo depois de Satanás haver sido expulso do céu, Deus fez outra criação, a qual também concedeu o livre-arbítrio, o homem. Essa liberdade de escolha reflete a imagem de Deus. Outorga ao homem o poder de agradar a Deus e, principalmente, de corresponder ao seu amor, a fim de ter comunhão com Deus e amá-lo. Foi preciso que o homem contasse com a liberdade moral de escolher. O vínculo do amor é muito mais poderoso que a força do poder. Deus estabeleceu seu relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva, mediante o amor, e não por intermédio de força. Fê-los também participantes do seu senhorio sobre a terra, a fim de continuarem nesse relacionamento com Deus. Teriam apenas de passar a prova de obediência total à vontade divina, mas falharam. Esse desastre identificou a humanidade como Lúcifer, que também falhara em sua prova. A falha do homem ocasionou dois problemas para Deus.
Ao criar seres morais, Deus arriscou-se a perder a obediência deles. Primeiro, Lúcifer desertou-se, seduziu a lealdade de enorme número de anjos e iniciou um reino contrário a Deus. Em segundo lugar, o homem também se afastou e caiu no estado de pecado e de contínua decadência moral. Neste momento da história, a pergunta crucial era: o que faria Deus? A esse respeito, destruiria Satanás, seus seguidores, o homem e a terra? Tudo com um golpe de sua justiça? Mas as causas das ações de Deus arraigam-se da natureza do seu caráter. Foi o amor de Deus que escreveu a história da redenção. Seria justificável que Deus destruísse a todos os rebeldes ou parte deles para resgatar o homem? Esse plano cumpriria dois propósitos: reivindicaria a porção usurpada do reino de Deus e redimiria o gênero humano do poder e da pena do pecado. Mas em sua condição decaída e pecaminosa, o homem estava impossibilitado de receber o poder reparador de Deus. A solução soberana para este problema foi a encarnação de Cristo como homem, no seu amor pelo homem. Deus já havia determinado realizar o sacrifício supremo para salvá-lo. Ele pagaria pessoalmente a pena do pecado humano por meio do seu Filho Jesus Cristo. Veja em Efésios 1:4 e 1 Pedro 1:20. Esse ato da graça de Deus, único na história, exemplifica a profundeza do amor vencedor do amor divino. Veja Romanos 8:37. Embora Deus tenha reservado para si o direito soberano de um juízo final, optou por ainda não exercer esse direito, a fim de que a humanidade crente seja redimida. Nunca, na história da humanidade, se viu uma revelação maior do caráter amoroso de Deus do quando ele enviou a Jesus para redimir os homens. Anunciando a sua sentença sobre Satanás pela parte deste na queda do homem, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A miúdice faz com que a referência a essa passagem como proto-evangelho. Essa é a primeira referência a Cristo na Bíblia. E é importante porque ela relaciona Cristo com a derrota de Satanás. É uma essência do evangelho, as boas novas da vitória sobre o fracasso. Mas o homem não receberia uma libertação instantânea da culpa. Ele fracassou por meio da desobediência. Mas Deus propôs-se a cimentar o fundamento da redenção, ensinando ao homem a importância da desobediência à sua vontade. A história do trato de Deus com o povo de Israel é um chamado contínuo à obediência. Deus chamou Israel para a obediência à lei, mas a história deste povo está repleta de fracassos em obedecer à lei divina. A desobediência contínua de Israel fez fracassar a missão que Deus lhe havia confiado e trouxe o juízo divino sobre toda a nação. Então vamos parando por aqui, né? Daremos continuidade nesse primeiro capítulo em partes, né? Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte aí o canal, siga nas redes sociais, que estarei embaixo na descrição. Muito obrigado e até a próxima.